Acidente entre ônibus e caminhão deixa mais de 40 mortos no interior de São Paulo. E você vai ver também. Polícia Federal faz operação contra o tráfico e exploração infantil. Depois de mais de 4 meses, casos de crise respiratória voltam a crescer no Brasil. Reflexos da crise. No estado de São Paulo, quase 27 mil alunos devem migrar de escolas particulares para a rede pública de ensino. Você vai ver a partir de agora no jornal Toda Hora, edição da tarde. Uma boa tarde para você que acompanha o jornal Toda Hora. A Polícia Federal faz uma operação contra o tráfico e a exploração infantil. São cumpridos mais de 220 mandados judiciais em 4 estados, sendo 2 de prisão. Um dos suspeitos de chefiar a organização criminosa foi preso dentro de sua casa em São José do Rio Preto, no interior paulista. Com o apoio da Polícia Civil, a PF cumpre 2 mandados de prisão, sendo um em São Paulo e outro no Rio Grande do Sul, além de 219 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Segundo a polícia, a ação denominada Black Dolphin começou em 2018. As investigações apontaram que um homem planejava levar a sobrinha para a Disney da Europa e depois entregá-la a criminosos na Rússia, alegando que ela teria desaparecido no parque. A partir dessa suspeita, os policiais começaram a fazer monitoramento e descobriram uma rede de criminosos que produzem, vendem e compram vídeos com exploração sexual de crianças. De acordo com a polícia, foram encontradas mais de 10 mil contas de e-mail usadas para a prática desse tipo de crime. E a Polícia Federal cumpre também 12 mandados de busca e apreensão contra a facção criminosa ligada a GG do Mangue e Paca. As ações acontecem em imóveis de luxo no Ceará, Minas Gerais e São Paulo. Segundo as investigações, os chefes da organização criminosa movimentaram mais de 8 milhões de reais de forma ilícita. E mais de 40 pessoas morreram num trágico acidente que aconteceu nesta manhã numa rodovia do interior de São Paulo. Um ônibus e um caminhão bateram em Itaguaí, próximo à divisa de São Paulo e Paraná. Há pessoas feridas. O grave acidente envolvendo um caminhão e um ônibus aconteceu na pista norte da rodovia estadual Alfredo de Oliveira Carvalho, na região de Piraju, a cerca de 350 quilômetros de distância da capital paulista. Segundo informações, o ônibus teria tentado ultrapassar outro veículo quando bateu de frente com o caminhão. A polícia rodoviária informou que algumas pessoas ficaram presas às ferragens do ônibus. Os feridos foram levados aos hospitais de Itaguaí, Fartura e Taquarituba. Segundo os bombeiros, o ônibus da Star Turismo levava funcionários de uma empresa têxtil. A rodovia precisou ser interditada para o atendimento da ocorrência. Um levantamento da Fiocruz revelou que os casos de síndrome respiratória aguda grave voltaram a crescer no Brasil. Essa é a primeira vez que os registros aumentaram desde julho. As tendências de aumento nos casos já vinham sendo apontadas pela Fiocruz há semanas em um número crescente de capitais. Mas é a primeira vez que esse aumento é sinalizado para todo o território brasileiro. A síndrome respiratória aguda grave pode ser causada por vários vírus respiratórios. Apesar disso, neste ano, quase 98% dos casos no país são provocados pelo novo coronavírus. A última vez em que uma tendência de crescimento havia sido indicada foi na semana de 28 de junho a 4 de julho. 12 das 27 capitais brasileiras têm sinal moderado ou forte de que houve aumento de casos nas últimas 6 semanas. Entre as que tiveram esse sinal mais forte estão Belo Horizonte, Campo Grande, Maceió e Salvador. Já as capitais com sinal moderado de crescimento nas últimas 6 semanas são Brasília, Curitiba, Natal, Palmas, Rio de Janeiro, São Luís, São Paulo e Vitória. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi convidado por uma comissão mista do Congresso Nacional para falar sobre os testes tipo RT-PCR retidos e prestes a vencer e também sobre reuniões realizadas com laboratórios que desenvolvem vacinas contra o novo coronavírus. A expectativa é que o encontro aconteça no dia 7 de dezembro. Lembrando que, por se tratar de um convite, a participação do ministro não é obrigatória.
E o Rio de Janeiro teve um aumento de 50% no número de testes em laboratórios privados para a Covid-19. Esse crescimento na demanda faz com que laboratórios de vários grupos ampliem a capacidade de atendimento. Em São Paulo, a procura pelos testes na rede particular também registrou aumento de cerca de 30% nos últimos 15 dias. E a taxa de exames positivos cresceu 25%. A primeira versão do plano de vacinação contra a Covid do Ministério da Saúde deve ficar pronta já na semana que vem. Mas os surtos da pandemia em determinadas regiões podem mudar o modo de distribuição dos imunizantes. A estimativa é que o plano inicial de imunização contra a Covid-19 saia após uma reunião do grupo técnico que inclui funcionários do Ministério da Saúde e do Conselho de Saúde, encarregado de elaborar a estratégia na próxima segunda-feira. A proposta é de fazer a distribuição das vacinas de forma simultânea em todo o país, mas há a possibilidade de que áreas que estejam sofrendo um surto da doença possam ser priorizadas. Como a primeira versão do plano vai ser concluída antes do fim da fase de testes clínicos das principais vacinas contra a doença, o projeto pode passar por ajustes depois. O Ministério da Saúde trabalha com diversos cenários para desenho do plano de vacinação, já que ainda não se sabe qual vai ser a primeira vacina disponível. Em princípio, a ideia é seguir o plano logístico já usado no Plano Nacional de Imunizações, de todas as campanhas de vacinação promovidas pelo governo federal. Assim, a distribuição da vacina deve priorizar pessoas dos grupos de risco e profissionais de saúde. E o Brasil ultrapassou a marca de 170 mil mortes pela Covid. A média móvel de casos é de cerca de 30 mil novos diagnósticos por dia. O Brasil registrou mais 630 mortes por Covid-19 em 24 horas e já contabiliza 170.115 vítimas do coronavírus desde o início da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, também teve um acréscimo de 31.100 infectados de um dia para o outro, totalizando mais de 6.118.000 casos confirmados da doença. Na média móvel de mortes em 7 dias, a variação caiu um pouco, depois de ter ficado por 3 dias em alta, e chegou a 488 vítimas diárias. A curva de casos também registrou queda depois de 3 altas seguidas, mas ainda está 54,4% mais elevada do que o registrado há 14 dias. A média móvel de casos no período está em 29.564 novos diagnósticos por dia. Na evolução da pandemia por estados, em 2 semanas, 10 deles registraram alta: Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo. Outras 11 unidades da federação não tiveram grandes variações e registram estabilidade: Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Sergipe. E 6 estados apresentam queda: Acre, Alagoas, Amapá, Paraná, Roraima e Tocantins. E o mundo registrou o maior número diário de mortes por Covid. Foram 12 mil vítimas em 24 horas. O país mais afetado pela pandemia, os Estados Unidos, registraram 2.146 novas mortes. Vamos aos números no mundo todo. Mais de 59 milhões e 800 mil pessoas já foram contaminadas. Cerca de 1.410.000 morreram e o número de recuperados passa de 38 milhões e 300 mil. O Senado Federal deve analisar nesta tarde um projeto que modifica a lei de falências. A proposta pode ampliar o financiamento a empresas em recuperação judicial, além de permitir o parcelamento e um desconto para o pagamento de dívidas tributárias. Desde o início da pandemia, quase 600 mil empresas fecharam as portas no Brasil. Mas o levantamento do IBGE não carrega apenas o simples fim de um negócio. Além do empresário e sócios, desaparecem empregos e quase sempre sobram dívidas trabalhistas e impostos para o governo. Tudo difícil de ser recuperado.
A nova lei de falências espera contribuir para que a situação não piore depois da crise da Covid. Para o ministro Paulo Guedes, novas regras reforçam a confiança na recuperação da economia, que não será obtida apenas com o aumento dos custos, como é comum, mas com mais investimentos. Para isso, o Senado deverá votar um texto que, entre outras coisas, prevê mecanismos para facilitar os empréstimos para quem está com problemas, prazo maior para pagar os financiamentos. Quando não der, os devedores deverão negociar com os credores sem necessidade de um processo na justiça. Mas, se tudo falhar, o processo de falência deverá ser acelerado, o que também diminui os custos. Ficou combinado que eventuais ajustes não exijam uma nova votação na Câmara. A ideia é que a lei de falências vá o mais rápido possível para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Quem também demonstrou otimismo com a economia foi o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior. Durante uma reunião virtual, ele mostrou números que provaram melhoras nas contas. O saldo negativo caiu um pouco e a dívida pública não subiu tanto quanto previsto. Segundo as palavras do secretário, o fundo do poço já foi, mas é preciso voltar à situação de 2019, mantendo as regras fiscais, como o teto de gastos. O governo autorizou o INSS a antecipar o pagamento de benefícios no Amapá. A portaria foi publicada hoje no Diário Oficial da União. A retomada total do fornecimento de energia aconteceu ontem, após 3 semanas de crise energética. O governo autorizou o Instituto Nacional do Seguro Social a antecipar para o primeiro dia útil de dezembro o pagamento dos benefícios previdenciários e assistenciais à população do Amapá. O valor deve ser ressarcido em até 36 parcelas mensais fixas, a serem pagas a partir do 3º mês da antecipação. A quantia deve ser descontada, mas não vai haver qualquer custo ou cobrança de correção. E caso a pessoa tenha o benefício finalizado antes de quitar totalmente o valor antecipado, deve ser encontrado o meio termo entre o valor devido e o crédito a ser recebido. Pela última vez, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participou de um evento tradicional para o jantar de ação de graças. Na cerimônia, o republicano não falou sobre a transição de governo para Joe Biden, mas voltou a chamar a Covid-19 de vírus chinês. A Casa Branca fez uma pesquisa no Twitter para definir entre os perus Corn e Cobb quem deveria ser perdoado pelo republicano, ainda que os dois sigam para a aposentadoria na Universidade Virginia Tech. Corn foi o escolhido para o estranho ritual que antecede o feriado nacional de quinta, quando mais de 45 milhões de perus vão ser consumidos em todo o país. Durante o evento, o presidente falou sobre a pandemia de Covid-19 e voltou a usar o termo vírus chinês. Neste feriado de ação de graças, estendemos nossa gratidão aos médicos, enfermeiros, profissionais de saúde e cientistas que travaram a batalha contra o vírus chinês. E agradecemos pelas vacinas e terapias que em breve vão acabar com a pandemia. É um sentimento tremendo saber que elas estão chegando, provavelmente a partir da próxima semana ou pouco depois. Normalmente de caráter alegre, o perdão deste ano se deu em meio à recusa sem precedentes de Trump em aceitar a derrota para o democrata Joe Biden na eleição presidencial. Outros indultos podem vir até o republicano deixar o cargo. Muitos líderes prestes a deixar o poder intensificam o uso do perdão presidencial enquanto fazem as malas da Casa Branca. Tratam-se muitas vezes de demonstrações de misericórdia ou tentativas de promover a reconciliação nacional, como as anistias concedidas pelos presidentes Gerald Ford e Jimmy Carter para americanos que descumpriram o serviço militar obrigatório da Guerra do Vietnã. Antes de deixar Washington, espera-se que Trump estenda indultos aos presos que receberam sentenças muito duras de prisão por crimes relativamente menores relacionados às drogas desde os anos 1990. No entanto, o presidente republicano também cogitou opções mais polêmicas, como conceder perdão a amigos ou mesmo a pessoas já condenadas por crimes relacionados ao seu governo. E uma notícia de última hora. Morreu hoje, aos 60 anos, o jogador Diego Maradona, considerado o maior jogador da história do futebol argentino. Maradona sofreu uma parada cardiorrespiratória em sua casa em Tigre. A informação foi dada pelo jornal argentino Clarín. Ao longo de nossa programação, você vai ver todos os detalhes dessa triste notícia.
Para você que está no canal Hit Notícias, a gente volta depois do intervalo com outras informações. E para quem está ligado na Hit TV, a gente fica por aqui. Tchau, uma boa tarde para você. Estamos de volta, agora são 13 horas e 31 minutos. A pandemia vai impactar diretamente na vida das famílias no ano que vem. Afinal, já está na hora de fazer a rematrícula dos filhos para o ano letivo. Mas a crise refletiu no orçamento e muitos pais não tiveram outra escolha a não ser tirar os filhos da escola particular. Só no estado de São Paulo, quase 27 mil alunos devem migrar de escolas particulares para a rede pública de ensino. Na hora de rematricular o filho, a Verônica tomou um susto quando viu que o valor da mensalidade iria praticamente dobrar. A decisão foi procurar uma escola mais barata e, caso não encontrasse, a única saída seria transferir o filho para a escola pública. Eu pagava R$600, em termos de 650, para a carga horária aí de 4 horas e meia para ele ficar na escola. Então, assim, vai para o primeiro ano, então agora tem mais atividade, tem mais matéria, ele vai ficar uma hora mais na escola. Eu falei, poxa, mas eu acho um valor muito alto, o preço de uma faculdade, né? É o primeiro ano, tudo bem, é a alfabetização, é o início de tudo, acho que a gente tem que ficar... Eu sou muito preocupada com isso, né? Mas eu achei muito caro. A Verônica conseguiu uma instituição com a mensalidade mais em conta, mas nem todos os pais encontraram boletos que coubessem no orçamento familiar. E não tiveram outra opção: trocar o ensino privado pelo ensino público. Uma pesquisa realizada pela Editora do Brasil em 821 escolas particulares em todo o país apontou que a maioria das instituições registrou queda de 10% nas matrículas. Só aqui em São Paulo, as escolas particulares devem perder quase 27 mil alunos. Se comparado ao ano passado, o número de estudantes que migrou da rede privada para o ensino público cresceu 10 vezes. E esse aumento foi proporcional em todas as séries, desde o ensino fundamental até o ensino médio. Segundo a Secretaria Estadual da Educação, 14 mil estudantes de todo o estado pediram transferência para a rede estadual de janeiro a agosto. A Prefeitura paulistana também registrou aumento do interesse por vagas. 12.630 alunos pretendem ingressar na rede municipal de ensino. O total de estudantes que vão deixar a rede privada no estado pode ser ainda maior, caso sejam computados os alunos de outras cidades. Para não perder nenhum dos 700 alunos matriculados, essa escola na capital paulista ofereceu desconto e até isenção na taxa de matrícula. Além de negociar os valores dessas despesas, a instituição de ensino se comprometeu a não reajustar as mensalidades em 2021. Firmar essa parceria com as famílias, de entender o momento de todos. Fizemos negociações dos valores em aberto, ficamos disponíveis para negociar aqui nas condições possíveis para as famílias, entendendo que a educação é muito importante para que nós conseguíssemos continuar oferecendo nosso ensino de qualidade e, ao mesmo tempo, com segurança. E a migração de alunos da rede privada para a pública, segundo especialistas, só tende a agravar um problema que já é antigo: a falta de vagas nas escolas estaduais e municipais. O setor público tem que garantir a vaga, principalmente no caso das crianças que já têm obrigatoriedade escolar, o governo precisa garantir. Então eu vejo que muitos prefeitos estão tentando até fazer uma parceria com a escola privada por forma pelo voucher, que é um meio tradicional já utilizado em alguns municípios, para suprir essa necessidade e para atender essa demanda. Porque o setor público é obrigado a oferecer esta vaga, deixar bem claro. Então, o pai tem esse direito. O problema é que se a vaga não existe, se não tem sala de aula, se não tem estrutura, como que nós vamos fazer? O governo até pode contratar professor por processos especiais, mas a estrutura da escola, às vezes, não temos essa estrutura, não temos condições de receber essa criança.
Em um artigo publicado hoje no jornal New York Times, Meghan Markle, a esposa do príncipe Harry, revelou que sofreu um aborto natural. No texto, Meghan aborda o grande sofrimento e luta enfrentado pelo casal. A duquesa de Sussex se casou em 2018 com o príncipe Harry, sexto na linha de sucessão à coroa britânica. O casal teve o primeiro filho, Archie, em maio de 2019. No artigo, Meghan escreve que havia acabado de trocar a fralda do filho quando sentiu uma forte cãibra e caiu no chão. A ex-atriz de 39 anos afirma que sofrer um aborto espontâneo é uma dor insuportável e que o tema continua sendo um tabu impregnado de vergonha injustificável que perpetua um ciclo de luto solitário. A decisão de falar sobre o aborto lembra a coluna de 2013 em que a atriz Angelina Jolie revelou a decisão de passar por uma mastectomia dupla preventiva. Jolie afirmou que decidiu revelar sua decisão ao público porque esperava que outras mulheres pudessem se beneficiar da experiência dela. No texto, Meghan Markle também mencionou temas como a pandemia de coronavírus, o movimento de protesto contra o racismo Black Lives Matter e a recente turbulência eleitoral nos Estados Unidos. A coluna foi publicada no momento em que os duques de Sussex travam uma batalha contra vários meios de comunicação, acusados de violarem sua privacidade. E essa edição fica por aqui. Você confere outras informações daqui a pouco com a Juliana Dariva. Uma ótima tarde para você e até amanhã.